Viriato Lopes Jala, ele é frade. Boa tarde, no ouvintes do canal de Catedral, de Catequese Online. Nós estamos ali esta tarde, nós saímos de Bissau, nós vimos para a banca de Blon, concretamente na Biumbo, nós vimos para continuar no Catequese. Está ali com o Frei Viriato Lopes Jala, ele é frade menor e colocado na fraternidade Blon, ele é vigário de fraternidade. E nós estamos ali para papel aquela hoje sobre tema que não cuide para a catequese da hoje. A hoje não é papel de liturgia, suma centro de nossa vida. Tudo aspectos de nossa vida está regido para regras, para movimentos e a hoje nós estamos ali para não papel sobre liturgia, que centro de vida cristão, ele que está gere tudo atividades religiosas e ele que está traça no formas de poder celebrar, de viver na vida suma cristão. Então, nós estamos com o Viriato e obrigado por saber que você está no convite para papel com nós nesse catequese. Olá, irmãos na Cristo, paz e bem. Eu chamo Frei Viriato Lopes Jala, frade franciscano, mistigar de si, portal de ser catedral, que vimos ali na comunidade de Blon. Não agradecer eles, não falei eles obrigado pela oportunidade que dão, sobretudo para poder jumbar que vós naquilo que está tocando de liturgia. Este tema que está falando sobretudo do acontecimento que está marcando na vida suma cristã. Falar de liturgia é muito vasto, mas a sobretudo mexer de uma forma assim geral resumir este no tema. Primeiro na papel de conceito de liturgia e depois na falar mais ou menos de que está celebrado ou que está fazido na liturgia. Esse que nasceu no percurso ao longo de no catequese. Para começar, me fala como liturgia e quem quer ser o católico e tem que ser marcado com liturgia. Vida de qualquer cristão e liturgia. E quem é cristão católico e tem que receber como liturgia faz parte de sua vivência. A palavra liturgia é uma palavra que vem de grego, liturgia, que me está falando, ação de povo, ação em favor de povo. Isso não me está também não pode falar liturgia e ação de um povo que junta na fé, na comunhão com toda a igreja. Para celebrar o quê? Para celebrar mistério pascal. O que é o mistério pascal? Morto e ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que significa liturgia. Se você nota, na nossa definição não fala próprio como e ação de um povo que junta. É que junta só de maneira qualquer, mas é junta não fé. Mas é que está ali só, está em comunhão que a igreja tudo para celebrar sobre o mistério pascal de morto com ressurreição de Jesus Cristo. Onde a assembleia está presente, é oferecer um culto perfeito para Deus. Esse que significa liturgia. Isso não me também não tem a luz de Constituição Sacrosanto Concilium, que está para pedir liturgia, que ser o primeiro documento conciliar que publicaram no dia 4 de dezembro de 1963. Este também, no seu número 6, e definindo o que é que significa liturgia. Sacrosanto Concílio e falando como liturgia e que liturgia e ação de povo, sim, e falando como e ação sagrado, nunde que o povo está junta através de ritos sensíveis, e exerce através do Espírito Santo, mundo sacerdotal de Cristo, na igreja e para a igreja, para a santificação de homem e para a maior glória de Deus. É esse que o Sacrosanto Concílio e definindo liturgia. E para melhor a não perceber, essa é definição de que significa liturgia, não vai destacar palavras-chave dessa definição de Sacrosanto Concílio número 7. Primeiro, falando como liturgia e ação sagrada.
para ver que aqui falando como liturgia e ação sagrada. Liturgia e ação sagrada para ver como e ação de uma comunidade que seja a igreja, onde que Cristo está agindo. E isso é Cristo que está agindo e sagrado, para ver que está comunica Cristo. E para ver que lá, hora que está comunica Cristo, e entra um aspecto muito importante, e entra fé, e entra também amor. Depois, na definição, nós falamos como ritos sensíveis. O que é que nós falamos como liturgia e ritos sensíveis? E ritos sensíveis para ver como essa comunicação com Deus, para ver de Cristo, e está manifestar através de quê? E está manifestar, ou seja, está fazido através de sinais e símbolos, isto é, de uma forma sacramental. E ele que mandou não falar como liturgia e ritos sensíveis. Para ver, sacramento não fala sinais. Então, se ser os sinais, liturgia também, e está manifestado através também de sinais e através de símbolos. Se não presta bem atenção na liturgia, não olha padres, está a fazer certos gestos na liturgia. Então, liturgia também e os ritos sensíveis. Depois, não toca algum aspecto, não fala imuno sacerdotal de Cristo. O que significa imuno sacerdotal de Cristo? E é para falar no como Cristo, ele próprio, e ser o centro de liturgia. Ele ser o quê? Ele ser o centro de liturgia. Ele altar, ele vítima. Ele principal sacerdote na celebração litúrgica. E ele mandou não falar como quem que está age na liturgia e Cristo próprio que está age. E está continuando a realizar, sobretudo, esse plano de salvação. E ele que mandou não falar imuno sacerdotal de Cristo. Depois também, na definição do Sacrosanto Concílio, não mencionar algum aspecto muito importante. Não falou como e na igreja e para a igreja. O que é que me fala? E me está falando como Cristo que está a agir ele só, mas está presente na igreja e sobretudo também está presente na toda ação de igreja. Depois, para o último, não fala como e para a santificação de homem e para a maior glória de Deus. O que é que me está falando? E me está falando como a ação litúrgica e está fazendo é dos movimentos. E está fazendo, de um lado, de Deus para homem, que significa Deus está santificando homem, e do outro lado, está fazendo de quê? Está fazendo de homem para Deus, onde o homem está glorificando Deus. Então, e esse que mais ou menos Sacrosanto Concílio falando de liturgia. Mas, para adiante, não me mencionei um aspecto muito importante, para falar como Cristo e que escrever nenhum rito religioso. E que fazer nenhum preceito de questão religiosa. Ele, através de sua vivência, através de sua maneira de viver e própria liturgia. E ele que manda e está manifestado através do aspecto dos sacramentos que marca a vida própria de Jesus Cristo. E para aquilo, ele que mandou não falar na definição de como liturgia, se não por nota, assembleia litúrgica e um povo que convocado para Deus, que tem a sua responsabilidade de levar, de testemunhar atitude de fé. Isso não me está falar e próprio Cristo que seja o sinal visível desse grande mistério da igreja. Portanto, irmãos, na Cristo, liturgia está marca tudo na vida enquanto cristão. E ele que mandou não falar como calque origem, ou sobretudo calque origem de nossa celebração litúrgica. Falava atrás de como ele próprio Jesus e que escrever nenhum preceito litúrgico, mas si próprio vivência e liturgia. E ele que manda na liturgia tem a sua origem na última ceia que Jesus fez com os 12 discípulos. E pode fazer e deles uma recomendação. E fala, cada bias que vou fazer na minha memória. Então, liturgia também é uma memória. Não está celebrar uma memória. Qual memória? Não está celebrar que memória de grande liturgia, de última ceia que Jesus fazia com os discípulos. Então, irmãos na Cristo, mais ou menos esses aspectos de definição de liturgia.
Bom, não me estigar desse Frei Viriato para a excelente exposição sobre liturgia. Então, se como a liturgia, como aqui ele falamos, e ação de vida cristã. Nunca pode dissociar na vida, somos cristãos e liturgia. É como andar que tem nenhum cristão que está falando não praticante. Para mim, cristão deve ser quem que está praticando liturgia, se vida. Para mim, liturgia é vida. E vida somos aqui falando. Então não me estive, não agarre silpa, não me estive falar para suma esse catequese dedicado tudo para meninos de catequese, para povo de catedral, mas também para meninos de catequese. Sim. Não me estive para piano de forma mais clara sobre o que significa esse Concílio Vaticano II e o que significa Sacrosanto Concílio. Primeiro, agarre-se para a pergunta. Não tem mangas de documento na Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II tem um objetivo e para fazer reforma na igreja e, sobretudo, documento que cita Sacrosanto Concílio e documento que faz reforma de liturgia. E fala como liturgia e tem que ser o quê? Um adornamento, uma renovação. Então, cita esse documento para ver exatamente e esse documento ser o primeiro documento conciliar, quer dizer, que aprovado na Roma, primeiro documento do Concílio Vaticano II que aprovado e ser do Sacrosanto Concílio, que está papel exatamente de liturgia. Se não me se aprofundar, não pode ir para o Concílio Vaticano II, não olha, mas que tudo pormenores. Não olha como esse documento exatamente que está falando de liturgia. Então, ele que manda sempre na minha catequese citar para ver e documento próprio que está tratando deste tema de liturgia. Ora viva, nós está para cavantar aquilo que nós conhecemos, nós estava no início como nós vim para a banca de Blon, na Biombo, para vir para com no irmão Frei Viriato que falando do tema de liturgia, que não agarde-se desde e para se disponibilidade e também para se excelente exposição sobre o tema de liturgia. Não fala como não pensava com o tema de Eucaristia, que é um elemento que está dentro de liturgia, para ver a liturgia e mais abrangente de próprio Eucaristia, mas a Eucaristia é centro de tudo liturgia. Não é papel como a liturgia e central na vida, suma que tema próprio falando, liturgia suma centro de vida cristã. Babia e que tem uma associação entre vida de cristão com o próprio liturgia, nunca pode separar esses dois elementos. Se alguém é cristão e por que está vivendo sem liturgia, vai ver que lá quando nós falava, nunca pode ter um cristão que está falando como ele é cristão, mas não praticante. Nunca pode praticar a vida como cristão. Aliás, bom, não quero falar como celebrar a liturgia e só na igreja, mas também em vida de comunidade. Nunca pode celebrar a liturgia a boção. Então, e comunidade que está celebrando uma própria que não ouvi na definição de liturgia. Comunidade que está celebrando atos para Deus, que está santifica e está salva ao mesmo tempo. Então, não agarre-se para tudo aquilo que não ouvi durante esse dia. E obrigado para toda a gente. Paz e bem.